Oi gente, tudo bom com vocês? Então, gente, na aula de hoje eu vim trazer pra vocês uma aula de uma saia godê transpassada muito linda e fácil de fazer. A aula de hoje tá uma aula especial, principalmente pra quem não tem máquina de costura ainda. A minha máquina de costura tava no conserto, deu um probleminha na bobina dela, na caixa da bobina. Então eu aproveitei esse tempo que ela tava no conserto pra fazer uma aula de uma peça à mão que eu já tava querendo fazer há muito tempo, porque todas as vezes que eu trouxe esse tipo de aula, vocês amaram, principalmente quem não tem máquina de costura, ama esse tipo de conteúdo. E eu também andava muito acelerada, então aproveitei, foi um momento que eu fiquei ali, meu tecido, minha linha, agulha, fazendo de ponto a ponto. Então isso sempre me deixa mais relaxada, me deixa mais tranquila, acaba me desacelerando desse mundo tão acelerado. Então a aula de hoje tá muito especial, tá? Eu fiz toda essa saia toda à mão, e eu não vou desmanchar o ponto e costurar na minha máquina de costura, que inclusive tá aqui, chegou do conserto. Ó, eu não vou fazer isso, ele vai ficar todo à mão, porque eu imagino que essa seja uma dúvida, né? Que vocês acham que ela fez costura à mão, mas só pra fazer o vídeo, mas depois vai acabar descosturando e fazendo ponto na máquina. E não, eu não vou fazer isso. Essa saia vai ficar toda costurada à mão, até porque tá um ponto muito reforçado. Eu usei um ponto que não estoura, é um ponto próprio pra malha, já que eu fiz essa saia com malha. Aqui no canal tem outros vídeos de peça à mão e elas estão costuradas à mão até hoje, até porque o ponto fica reforçado sim, porque quando você passa a linha na agulha, ela fica uma linha dupla, então fica ainda mais reforçada, tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Sobre o tecido, eu usei um tecido de malha, porque não desfia, já que como eu ia costurar a mão, não dava, né, pra mim fazer a barra inteira à mão, ia ficar muito cansativo e não tinha necessidade, né? Até mesmo se eu fosse fazer na máquina, eu iria escolher um tecido que não desfiasse pra não precisar fazer a barra. Então eu escolhi uma liganete. Ele não tem esse tecido, ele derrete no corpo, então ele não tem aquele caimento armado. Mas caso você queira uma peça, uma saia que fique mais armado, você vai ter que usar uma malha mais encorpada. Então pra isso eu vou sugerir o meu e-book de tecidos. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra quem quiser adquirir. Lá você vai entender mais sobre caimento, sobre tecido. Eu tenho até ele aqui impresso. Vocês adquirem ele no formato digital, mas vocês podem imprimir, como eu imprimi e encadernei. Então tem muito conteúdo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra quem quiser adquirir e baixar. Me fala aqui nos comentários qual tipo de conteúdo você mais gosta de ver aqui no canal. Se é customização, costura à mão, costura na máquina, modelagem. Me diz quais são os temas favoritos. Comenta mais de um aqui. E é isso, pra mim poder ter mais ideias das próximas aulas do que trazer, qual tipo de conteúdo trazer pra vocês. Então, bora lá pra essa aula de hoje. A aula tá muito especial, espero que vocês assistam o vídeo completo e reproduzam em casa e me mande, por favor, quem fizer, me manda lá no Instagram, pelo direct. Eu amo repostar as costuras de vocês. E é isso. E quem não tem máquina de costura, por favor, comenta aqui se esse tipo de vídeo te ajuda, te motiva a criar suas próprias peças de roupa, porque não é porque você não tem uma máquina de costura que você não vai costurar, tá? Então espero que essa aula te motive a dar o primeiro passo. E essa peça tá muito fácil de fazer, muito simples, tem poucos detalhes que foram costurados à mão, então não é uma peça cansativa de fazer. Então é isso, bora deixar de enrolação e vamos lá pra aula. Então vamos lá tirar a circunferência da cintura. Como é uma saia transpassada, a gente vai tirar uma medida mais o transpasse. Então, basicamente, você vai tirar uma circunferência da sua cintura e meia. Então, você vai dar uma volta na cintura e meia, tá? Como eu tô mostrando aí, ó. Fechei a volta na lateral e dei mais meia volta. Essa mais meia volta eu vou até a metade do meu corpo. Onde tá mais ou menos aí o botão. Então, essa uma volta e meia, no meu caso, deu 90 centímetros. Você vai tirar no seu corpo essa uma volta e meia, que é a circunferência da cintura mais o transpasse, e essa é a medida que a gente vai usar agora para fazer os cálculos. Então,
eu encontrei a medida de 90 centímetros. Vou pegar esse 90 e dividir por 6,28. Esse 6,28 é regra, pode dividir. E aí, no meu caso, deu 14,33 e eu vou arredondar para 14,5. Essa vai ser a medida principal para encontrar ali a parte da cintura. E uma outra medida que você vai precisar é do comprimento da sua saia. Então, aí é particular. Você quer uma saia comprida, uma saia mais curta? O meu comprimento foi de 45 centímetros. E a dica agora vai ser para você calcular exatamente a quantidade de tecido necessário. Então, você vai pegar aqueles, no meu caso, aqueles 14,5, que foi aquele resultado lá da circunferência da cintura, mais o comprimento da saia, que foi 45 centímetros. Vou somar essa medida, que no caso, 14,5 mais 45 dá 59,5 e vou somar vezes 2. Daí o resultado deu 119 e eu vou arredondar para 120, ou seja, eu preciso ter um tecido de 1,20 m por 1,20 m e dessa forma eu sei exatamente quanto eu preciso. Então, eu peguei o meu tecido, cortei exatamente 1,20 m por 1,20 m para não ter desperdício. E aí, eu vou dobrar ele uma vez ao meio, tá? E depois vou dobrar mais uma vez ao meio. Dessa forma, eu vou formar 4 camadas de tecido. Esse método para essa saia transpassada é o mesmo método da saia godê normal, tá? Então, ali naquela quina ali fechada, eu vou começar traçando a cintura. Vou começar traçando aquela medida lá que eu encontrei no começo de 14,5, que é a circunferência da cintura, dividido por 6,28 e eu encontrei 14,5. Então, é exatamente essa medida que eu vou traçar aí da ponta e marcar a cintura. Agora, daquele círculo da cintura para baixo, eu vou marcar o comprimento da saia. Então, o comprimento da minha é 45 centímetros. Então, eu fui marcando em toda ela a circunferência do círculo de cima para o círculo de baixo, a altura da saia, né? O comprimento da saia. E aí, vai marcando para depois cortar. Agora, eu vou cortar nas duas marcações, a marcação ali da cintura e na marcação da barra da saia. Essa barra da saia eu tento cortar o mais certinho possível, já que eu não vou fazer acabamento na parte de baixo dela. Então, depois de cortado, vamos abrir ela. E eu vou abrir ela assim na mesa, deixando ela dobrado ao meio, porque eu preciso abrir em uma das partes. Então, você dobra assim e vai abrir uma das laterais aí, tá? Porque essa saia precisa estar aberta, né? Pra gente transpassar ela pelo corpo. Então, eu cortei dessa forma que vocês estão vendo. E pronto, ficou assim a saia. Agora, eu vou pegar uma faixa de 10 centímetros por 2 metros para poder colocar aí na cintura. Então, tem 10 centímetros por 2 metros e vou começar a pregar. Para pregar, eu vou marcar o meio da saia com o meio da faixa e vou unir essa marcação meio a meio para que essa faixa fique distribuída na cintura da saia. Daí, com a faixa assim aberta, eu vou colocar direito com direito, ou seja, estampa com estampa, e vou começar alfinetando a circunferência inteira aí da saia, unindo a faixa. Prontinho, o que sobrar depois da circunferência da faixa, eu vou dobrar assim, direito com direito, e vou costurar para fechar só essa parte transpassada da faixa, tá? Então, eu vou costurar com um ponto chamado caseado. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo com mais detalhe como faz esse ponto, porque ele é muito fácil. Então, eu vou fazer ele porque ele é um ponto ideal para malha, ele não estoura. E lembrando, eu só vou costurar o excedente dessa faixa, tá? Por enquanto. Então, com muita paciência, eu sempre mostro o iniciozinho costurando pra vocês, mas depois eu sento no meu sofá, coloco uma série e vou costurando bem, tipo, bem tranquilamente, fazendo ponto a ponto, tentando fazer os pontos mais juntinho possível pra ficar um acabamento perfeito. E aí, eu costurei essa saia, na verdade, no final de semana. Então, quando for costurar,
senta, bota uma série e costura bem de boa. Aí agora eu vou desvirar essa parte que eu costurei. Prontinho, agora eu vou desvirar a saia e agora o processo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou unir o cós da saia com a saia. Então, onde estavam os alfinetes aí, eu vou tirar os alfinetes para poder unir agora as duas pontas da faixa com o cós da saia. Então, o último passo é esse, unir tudo aí para poder costurar novamente com um ponto caseado.